Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de outubro é graduado em História pela Universidade do Vale do Paraíba, mestre em História pela PUC São Paulo e doutor em Educação pela mesma instituição, e teve contato com o autismo a partir da experiência com o filho, até que passou a ser um ativista e divulgador científico sobre o tema. Além disso, é autor de livros e palestrante. Com essas credenciais, Lucelmo Lacerda é o entrevistado do mês de outubro aqui no Espectros. Lucelmo, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. E a gente sempre começa os episódios aqui trazendo um pequeno currículo das pessoas, mas do ponto de vista pessoal, quem é Lucelmo Lacerda? Em primeiro lugar, obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou uma pessoa que ouve aqui também o Espectro, é um trabalho muito legal. Do ponto de vista pessoal, eu nem sei se tem um Lucelmo do ponto de vista pessoal, sabe? Porque a gente acaba mergulhando tanto naquelas coisas que a gente acaba fazendo e sendo, né? Mas, do ponto de vista pessoal, a coisa mais próxima que eu poderia dizer é que, historicamente falando, né, que me constitui enquanto pessoa tem a ver com a minha identidade cultural brasileira, mineira. Eu vim de Teófilo Otoni, Minas Gerais, que é um lugar no nordeste de Minas, divisa com a Bahia. E a minha família mudava muito, né? Mudou para 500 lugares e depois nós mudamos para São Sebastião, que é no litoral de São Paulo, com 11 anos de idade. E aí eu me criei, assim, depois desse período mais velho, lá. Então isso é muito importante para a minha história. E aí lá, depois, paralela à trajetória acadêmica, antes eu já era funcionário da prefeitura, já era office boy. E quando eu fiz a minha faculdade, fiz meu mestrado, eu fiz um outro concurso para ser professor. Então eu me tornei professor da rede municipal. Eu só pedi exoneração agora, esse ano, 2023. Então até esse momento eu era professor efetivo da rede. Isso desde o ano de 2009. Então eu tenho uma história na cidade como office boy e depois como professor. E isso compõe de maneira muito relevante as coisas que eu discuto, né? Tem muito a ver com a cultura escolar, com aquele chão da escola, as coisas que acontecem ali e os desafios que eu tive também, tive com meu filho, tive também como professor, não só para alunos com autismo, mas para todos eles. E hoje eu moro em São José dos Campos, né? E a minha relação hoje, ela está muito relacionada com a análise do comportamento, com a pesquisa, está muito mais relacionada a uma vida com a empresa, com a instituição Lunaba, porque uma das características importantes que acontece quando você muda o seu tema de pesquisa, quando você dá um cavalo de pau depois de um projeto de formação, é que você não tem formação suficiente para a academia, porque a academia vai olhar para o seu mestrado e doutorado. E ela não está relacionada com o que eu estou pesquisando hoje. E aquilo a que ela está relacionada não me interessa mais enquanto campo de pesquisa, né? Então, é uma espécie de órfão acadêmico. E aí a gente faz esse debate acadêmico em outras áreas. E moro aqui, e eu sou casado com a Aida Brito, que também é uma analista do comportamento, e com o João e a Maria, que também que são crianças com desenvolvimento típico. Então, é a menos pior descrição de quem eu sou pessoalmente. Você falou até sobre essa questão do cavalo de pau da sua formação, que depois eu quero trazer isso de volta, mas puxando um pouco isso, né? À medida que você foi deixando de ter interesse por alguns temas, outros temas entraram na sua vida, e isso me faz lembrar muito daquela ideia que as pessoas têm dentro da comunidade do autismo sobre hiperfocos. Você já disse em algumas ocasiões que quando você era mais novo, você tinha um interesse assim, profundo em política. E eu também sei que você já teve, se não me engano, posso estar errado aqui, que você já teve alguma atuação político-partidária. É isso mesmo? Há muito tempo. Eu tive uma atuação mais de 10 anos, muito, muito acentuada
que me consumia enquanto pessoa, né? Eu era militante quando eu morava lá em São Sebastião, era militante do PT lá. Durante um certo momento fui do PCdoB, fui presidente lá do diretório municipal. A maior parte do tempo foi do PT. E tinha uma atuação lá no município, meio ligada a alguns temas lá municipais mais gerais. E também a juventude brasileira, né? Então eu fui candidato a secretário estadual da juventude do PT, um pouco antes de o PT ganhar a presidência. Então eu estava muito envolvido nessa dinâmica. Hoje eu tenho uma ojeriza não da participação das outras pessoas, né? Da minha própria participação. Eu estar num ambiente como esse. E aí você falou desses hiperfocos, né? E às vezes eles mudam de uma maneira tão grande que o outro se torna insuportável. Não é um problema para mim eu ler e entender sobre. Isso é uma coisa que eu gosto. Então eu estou sempre lendo, estou sempre entendendo. Eu entendo as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, no mundo e no Brasil, eu estou acompanhando. Mas a participação é uma coisa que se tornou, não é mais o hiperfoco, como ela é para mim hoje, ela é profundamente aversiva. Mas, de alguma forma, toda essa experiência que você teve nessa atuação político-partidária, você acha que teve algo que você extraiu e que hoje é útil para você? Muito, eu acho que tem muitas coisas que foram importantes. Eu vou contar primeiro uma coisa, que ela não é exatamente da militância partidária, mas porque para mim a militância partidária está muito relacionada à militância do movimento estudantil, né? Quando eu estava no ensino médio, de repente eu teve um dia que eu faltei, uma amiga minha falou assim, teve um evento aí do movimento estudantil, que foi legal e tal. Eu falei, não, eu quero participar. Não. Depois, quando for ter de verdade, eu quero participar. Porque naquela ocasião, para mim não estava claro ainda, mas eu queria. E aí, quando teve o evento principal, eu fui, me tornei coordenador de esporte, não tem nada a ver, né, comigo, assim, mas era a coordenação que tinha lá. E aí eu comecei a participar de maneira muito ativa. Tinha um presidente que era um outro aluno lá. E aí, a gente passava nas escolas, ele programava para passar nas escolas para fazer falas para os alunos. Então ele entrava na sala e fazia fala sobre o quadro do movimento, o que estava rolando naquele momento e tal, dando algumas informações. E aí eu sempre me dispunha, diferente das outras pessoas, para ir também. Eu falei para ele assim, deixa eu falar. Aí ele falou, tá bom, deixa. Aí eu peguei, na próxima sala, então, eu peguei e falei tudo errado, uma coisa impressionantemente incompetente. E aí ele, muito gentilmente, quando eu terminei de falar, ele falou assim, não, só para fazer uma consideraçãozinha final, aí ele pegou e explicou tudo correto. E a gente começou a fazer isso em todas as salas. Mas não é uma, a gente fazia, por dia, 40 salas, 50, 60 salas, às vezes, num dia. Então você imagina que você tinha 20, 40, 50 oportunidades de treinar um discurso, né? E é isso que fazia. Então eu tinha a minha tentativa, e aí depois eu tinha o modelo que era para eu seguir na próxima tentativa, a correção, um feedback. Que quando ele explicava, é claro que ele falava aquilo que eu não falei, aquilo que eu esqueci. Então é um feedback, acabava sendo um excelente feedback da minha fala. E um modelo bom de uma fala, que ele falava muito bem. E eu fiz isso durante muitos anos. Então, o movimento estudantil foi o principal treinador da minha habilidade de falar, de fazer uma fala estruturada para um certo público, como uma palestra ou participar de um contexto como esse, né? Eu, sinceramente, não sei o que teria sido na minha vida se não fosse isso, porque isso é a base da minha habilidade que me faz ter algum tipo de visibilidade, né? Realmente isso foi uma oportunidade de treinamento que poucas pessoas têm, né, e que me foi proporcionada, inclusive, pelo hiperfoco, né? Porque era uma coisa totalmente atípica para o dia a dia de uma pessoa. Interessante. A sua formação é versátil. Como eu disse lá no início, você começou na história, migrou para a educação. Seu trabalho tem um diálogo com a psicologia, a divulgação científica no geral.
pra você, assim, eu sei que você já falou até um ponto negativo, né? Mas qual é o principal ponto positivo e o principal ponto negativo de fazer tanta transição e de dialogar com tantos campos ao mesmo tempo, digamos assim? O ponto negativo, né? Eu já disse que que é acadêmico, que é do ponto de vista da carreira, mas tem outros dois, né? Um outro problema é que você acaba, eventualmente, porque a gente tem interações muito rápidas na internet e as pessoas acabam interpretando se uma coisa é dita correta ou não corretamente por causa do título, porque é mais rápido do que você ouvir e ver se faz sentido, você acaba tendo, eventualmente, pessoas que não vão te levar tanto a sério, né? Porque você é é então, o que você está falando sobre outra coisa, né? Por exemplo, eu fiz um pós-doutoramento na psicologia, mas isso não é diferente de um licenciamento e uma graduação. Então as pessoas podem dizer, não, mas você não fez a graduação. E aí é claro que, do ponto de vista da ciência, não faz sentido, a gente olha para o que o indivíduo falou, e aí se aquilo faz sentido ou não. Mas nas redes sociais, principalmente, que é onde eu estabeleci uma discussão, lá principalmente a lógica é outra, a lógica é muito mais superficial. Tal. Então esse é um ponto negativo. O ponto positivo é que a realidade, né, ela não é disciplinar, ela não é cartesiana, em que só uma forma, um conhecimento é capaz de explicar essa realidade. Eu preciso de outras formas, e essas formas são convergentes. Veja agora, por exemplo, nós estamos no meio de um conflito mundial, um conflito complexo, né? Mas, veja, nesse conflito, para você entender esse conflito, você tem que ter conhecimentos de história, de geopolítica, de religião, de política, de economia. Então, você precisa, para ter um vislumbre e tentar se posicionar um pouco melhor, você precisa ter um conhecimento muito grande sobre muitas coisas, né? A realidade, você não pode ser uma coisa só, ter um conhecimento só e compreender suficientemente a realidade. Então, eu acho que esse é a grande coisa, né? Que te permite. E eu gosto de olhar as coisas, algumas coisas, as coisas que eu olho e que eu analiso, de uma maneira mais profunda. Então, me incomoda muito eu não entender algum aspecto daquilo. É claro que eu nunca vou entender todos os aspectos, mas entender mais aspectos me deixa mais satisfeito na minha relação cognitiva, cognoscente com o mundo, a minha leitura do mundo. A sua trajetória, inclusive, ela se relaciona, querendo ou não, com várias discussões que ocorreram no Brasil nos últimos anos, né? E aí, relacionando muito com o que você disse, eu entendo que existem muitos intelectuais, até nos últimos anos, que têm uma dificuldade de entender, por exemplo, os movimentos religiosos de acordo com o cenário político que a gente tem vivido nos últimos 15 anos. E eu até lembro, né, de um livro que eu li muitos anos atrás, de um pesquisador chamado Ricardo Mariano, da USP, que ele sempre teve um foco bem grande no neopentecostalismo, né, no meio evangélico. E eu sei que você também, quando você era principalmente mais focado no campo da história, você estudou também questões religiosas no Brasil. E eu queria saber, assim, muita gente, provavelmente que conhece seu trabalho dentro do campo do autismo, não sabe esse background. Eu queria que você desse aí um resumo geral de como foi sua pesquisa, o seu trabalho nessa parte da religião, porque eu sei que você já disse que até hoje muitos trabalhos que você fez ainda são citados academicamente, mesmo que você ainda não esteja mais tão produtivo nesse sentido. Exatamente. Eu tenho uma produção que ela vai desde a graduação. Eu comecei a publicar primeiros artigos científicos, eu estava ainda na graduação de História, e eu estava muito interessado naquela época em relação à religião. Eu sempre digo o seguinte, outro dia uma pessoa me perguntou por que eu fui estudar isso, né? Quando eu morava em Teoflotone, nossa família era muito católica, a gente frequentava muito, eu frequentava um projeto para crianças de vulnerabilidade, chamava APJ, Aprender a Produzir Juntos, que era um projeto da igreja católica. Então eu estava muito na relação com a igreja, assim, até fora desse contexto litúrgico, mas a gente ia na igreja. E eu lembro de mamãe era muito ativista, assim, né? E dela dizer, né, quando as pessoas perguntavam por que ela, por exemplo, participava dos movimentos sociais ali, né? Apoiava os movimentos de juventude que tinha. E ela dizia, porque eu sou católica.
Então, para ela ser católica, e o padre referendava isso, né? Eu fazia peça de teatro lá da igreja e tal. Ser católico significava ter um compromisso político com a redução da desigualdade e de participação social nesse sentido. E aí nós mudamos de Teoflotone, viemos para São Sebastião, e aí nós começamos a fazer novamente a primeira Eucaristia, né, catequese e tal, e participar da missa. E aí eu, num certo momento, comecei a me interessar um pouco mais por movimento estudantil, e aí eu ouvi o seguinte: eu não posso participar do movimento estudantil. Por quê? Porque eu sou católico. Porque era exatamente o contrário daquilo que eu ouvia antes lá em Teoflotone. Então isso me bugou, porque eu achei assim, em princípio, né, eu vou ter algum tipo de participação no movimento estudantil, vou convidar a galera da igreja, vai ser sucesso, né? E, na verdade, todo mundo da igreja recusou. Eu me lembro que tinha uns negócios que a gente fazia antigamente que era um plebiscito social. As pessoas montavam barraquinhas em alguns lugares da cidade e pegavam assinaturas das pessoas, tipo um baixo-assinado, né? E você fazia uma votação. Teve 2 plebiscitos, plebiscito da ALCA e plebiscito da dívida externa. E aí eu participei disso no movimento nacional. E aí muita gente falou: não, eu não posso votar porque eu sou católico. E aí isso me deixou muito interessado de como que a mesma fé poderia justificar exatamente o comportamento contrário no que se referia à política. E aí eu fui estudar os principais movimentos que fundamentavam esse tipo de perspectiva, que era uma chamada Teologia da Libertação, que dizia que diz, né, porque é a teoria de fundamento, a teologia de fundamento do Papa hoje, o Francisco, dizia que é um compromisso de fé, o enfrentamento político da desigualdade, né? E a renovação carismática católica, que é muito famosa, o movimento foi muito famoso por conta do Padre Marcelo, Padre Jonas e tal, que é um movimento conservador, que indicava que o católico não deveria participar desses processos sociais de esquerda. Quando eles se envolviam muito mais no campo da direita em geral, né? Então, essa foi minha grande questão. E aí, no mestrado, eu fui estudar justamente qual foi o conflito entre o papado de João Paulo II e a Igreja do Brasil, que foi um processo contra um teólogo chamado Leonardo Boff, em 86. Esse livro está para sair ainda. Está uma confusão com a editora, mas está para sair. Que foi essa confusão, foi um escândalo, né? Ele foi processado, foi condenado, e através de um livro dele, e ele era uma pessoa muito representativa da Igreja do Brasil. Na verdade, ele estava atacando a Igreja do Brasil. E no doutorado eu estudei o ensino religioso, e como que o ensino religioso no Brasil, ele é profundo e ele está relacionado a uma série de outros pensamentos. Por exemplo, a tentativa de domínio das religiões da esfera pública da escola, ou como é que ele pode também ser uma ferramenta para reduzir as possibilidades de a gente ter fenômenos de fanatismo, né? Então eu analisei 2 estados brasileiros como exemplo, né, que é Rio de Janeiro e Florianópolis, e fiz um debate sobre esses documentos. Então era um tipo de pesquisa completamente diferente. Só que aí no meu doutorado, o meu orientador já era uma grande referência em educação especial, porque eu já estava andando numa corda na minha linha histórica de pesquisa e outra corda já na linha de educação especial. Lucelmo, na comunidade do autismo, muitas vezes só quem tá naquele core, né, do ativismo histórico, sabe um pouco os principais marcos, os movimentos, né, as associações, e quem é um frequentador mais casual da comunidade, às vezes vê uma figura em visibilidade e não sabe a partir de que momento ela conseguiu ali ter essa visibilidade. Você é uma pessoa que, considerando os últimos 10 anos, conseguiu uma notoriedade bem grande dentro da comunidade do autismo. E um ponto muito importante sobre a sua trajetória é que você começou a discutir educação e autismo em Brasília. Eu queria te perguntar, dentro da linha, da parte cronológica, em que ano, em que período da história você, de fato, conseguiu ali penetrar em Brasília e como é que foi essa sua introdução? Eu nem sei direito, eu vou te falar o que me lembra, assim, né? Eu comecei a fazer esse debate muito nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, e fazer uma discussão também sobre política pública, né? Uma discussão que não era só técnica, no sentido mais científico.
E aí, num certo momento, começaram outros movimentos que já existiam, né? Começaram a me fazer convites para participar de audiências públicas e para explicar alguns pontos. Pontos que eu estava defendendo na rede social, que as pessoas eventualmente se identificavam. Então, em Brasília tem 1 milhão de comissões, né? De tudo quanto é tipo, tudo quanto é casa, né? E aí eu comecei a participar disso, dessas ocasiões, né? De expor uma certa visão. Então, a partir de uma visão técnica, digamos assim, que faz sentido para uma parte das pessoas, elas começaram a fazer outros pedidos para ir participar de outros contextos, reuniões, por exemplo, explicar certas coisas, certos pontos. Então está muito relacionado a, digamos assim, uma performance em termos de conseguir explicar um ponto técnico complexo, né? E aí, no momento que eu entrei, assim, que eu comecei a fazer isso, havia uma certa efervescência para organização de movimentos, né? Eu consegui, já alguns anos atrás, 2018, acho, 2019, começo de 2019, eu consegui uma reunião com o secretário do Ministério da Educação, a pessoa que cuidava da educação especial. Por quê? Porque eu vi ele falando, sendo nomeado. Antes de ser nomeado, eu entrei no Facebook dele e fiquei falando. E aí eles toparam, ele topou, a gente marcou a reunião, e aí eu saí nos grupos só dizendo o seguinte: olha, gente, eu marquei a reunião, mas não faz sentido eu ir lá e falar qualquer coisa, né? Vamos fazer, todo mundo que quiser aí está convidado. A única questão é o seguinte: a reunião é para discutir práticas baseadas em evidências. Então, quem quiser discutir outra coisa, aí já não faz sentido. Então, tem que estar dentro dessa pauta. Aí foi um monte de gente naquela ocasião. E aí a gente propôs um movimento, na época, inclusive, chamado Capricha na Inclusão. E havia uma expectativa naquele momento, inclusive, que eu era o cara que propôs, então ele era o líder. Eu disse: gente, eu não sou líder de nada. E não é por questões de modéstia, não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque eu não tenho essa habilidade. Eu detesto ficar falando com as pessoas, conversando para poder chegar... Eu não gosto disso. Eu gosto da minha contribuição técnica, e se alguém perguntar alguma coisa para mim, eu respondo, mas eu não gosto dessa articulação política. Eu odeio, na verdade. Como eu disse, já ficou profundamente aversivo para mim. E aí, e acabou as pessoas depois entendendo que não era isso mesmo, outras pessoas assumindo. Naquele momento, houve uma série de conflitos em torno disso, porque as pessoas, cada um quer estar buscando seu protagonismo, e tudo bem também. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui me posicionando mais como uma pessoa técnica que estou à disposição, e não algum tipo de militante líder de qualquer coisa. Eu acho que essas tensões se reduziram. Naquele momento a tensão era muito alta, embora ainda haja, porque as coisas que eu defendo quando eu tenho a oportunidade são coisas que, claro, nunca são consensuais, né? Sempre tem divergência, mas aí as coisas ficaram um pouco melhor. E aí eu fui convidado para compor um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Educação. Nós estamos elaborando diretrizes para a educação especial já faz anos, mas eu acho que vai ser publicado esse ano, justamente por conta dessas oportunidades, né, que algumas pessoas me ouviram. Mas, durante o período do governo do Bolsonaro, o que aconteceu é que ele publicou uma política de educação especial, que depois foi suspensa, e aí houve uma série de situações que as pessoas interpretaram que eu tinha escrito a política. Ou que tinha participado de alguma forma, né? E eu não tinha participado, porque as pessoas elas não sabem muito a diferença de Conselho Nacional e MEC, né? Parece um pouco a mesma coisa. Então a minha discussão era no Conselho Nacional, não era no MEC. Embora a gente, enquanto Conselho, tenha reuniões com o MEC, né? Mas o MEC seguiu outro caminho, então tem outros bastidores muito mais complicados da elaboração dessa política. Talvez esse contexto tenha dado a entender outras coisas diferentes das coisas que aconteceram lá. Embora eu tenha tido uma participação efetiva, eu não achava que a política deveria ter sido suspensa. Acho que tinha várias coisas importantes ali, talvez ela pudesse ser modificada, porque ela estava muito mal escrita. Mas a minha participação se intensificou muito nesse sentido técnico, à medida que foi avançando as discussões sobre educação especial. Então, do ponto de vista cronológico, tudo começou ali no final do governo Temer, mais ou menos. Acho que ainda na Dilma.
Ainda estava na Dilma quando quando eu participei as primeiras vezes. Eu participei de coisas do Moab, participei de coisas que alguns deputados me propuseram de maneira individual. E aí depois no governo Temer, porque quando estava o governo Temer, qual que foi a grande questão? Eu e o André, que é um pai de autista que mora lá em Lusiânia, lá do ladinho de Brasília, nós fomos até o Ministério da Educação, não conhecíamos nada, nem nunca tinha ido lá. Aí chegamos lá e falamos assim, olha, a gente sabia que tinha uma política de educação especial, que já existia, porque tinha vazado na internet alguns slides. E aí estava um debate. E aí a gente queria saber. Aí a gente chegou lá e falou, olha, a gente veio aqui conversar com o pessoal da educação especial. Nem sabia qual era a estrutura. Aí a pessoa falou assim, mas vocês já anunciaram? Eu falei, não, já anunciei, já marcamos, já marcamos já. Então, na experiência deles não conseguir, na expectativa de não conseguir falar com ninguém, a gente subir. Aí eles conseguiram falar com o Rafael, eu esqueci o sobrenome dele, o professor Rafael. E ele liberou, ele sabia que não tinha marcado, mas ele liberou. Ele falou, deixa eles vir aqui, eu quero conversar com eles. Aí a gente subiu, e aí ele conversou conosco. Ele não apresentou a política, ele não mostrou, mas ele apresentou as linhas gerais. E foi uma conversa muito boa. Assim, ele era um cara, eu não sei agora, depois ele tinha tido um câncer, estava tomando quimioterapia, não sei qual é o desfecho. Não sei se ele está em algum lugar, nunca mais me encontrei. Mas ele era uma pessoa que tinha uma história, que não era uma história de... Ele é o cara do Temer que está vindo aqui para arrasar com a gente. É uma ideia meio maniqueísta que existe, né? Ele era um cara que tinha sido chefe do palácio na época do Lula, né? Do Cícero Alvorada, do Planalto. Ele é uma pessoa muito próxima, historicamente falando, do grupo Lula-Dilma, né? E nesse momento ele estava ocupando uma posição técnica lá do Temer, mas era uma continuidade, pensando em termos de corpo técnico, né? E a política estava escrita ali. Então a política de 2020, enquanto conceito, ela não é da gestão Bolsonaro. Ela é anterior. E aí ali a política já estava terminada. Inclusive, acho que a política... Aí eu não tenho certeza. Agora eu estou falando coisas que é minha ilação. Pelo nível de desenvolvimento da política, acho muito difícil a política ter sido escrita naquele período. Muito provavelmente ela foi escrita ainda no período da Dilma. Mas se não foi no período do Temer, né? Na verdade, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro não tinha nenhum interesse nessa política. Era só porque eles tinham recebido ali, eles estavam tentando tocar algumas coisas. Depois eles mudaram o texto, de fato o texto que foi publicado era diferente, mas essa correlação era muito anterior. E foi aí que começou esse debate mais intenso entre mim e a elaboração da política, né? A partir desse momento no governo do Temer. E aí, como durante o governo Bolsonaro você já era uma figura na comunidade do autismo muito mais estabelecida, e eu lembro que você discutiu em vários aspectos, em lives, né, em outros espaços públicos também, muito sobre a política, as pessoas fizeram essa associação a você de uma vertente política mais conservadora. E aí foi muito importante conversar sobre o seu próprio histórico, né, pra gente entender as linhas gerais. E eu queria saber como é que você se sente em relação a isso pessoalmente, né? Em relação a essas associações que as pessoas fazem a você. Cara, eu tava lendo essa semana, né? Relendo um monte de entrevista antiga sobre do Milton Santos. Para o ouvinte que não conhece, né? Esse foi o maior geógrafo da história do Brasil, um dos maiores do mundo. Foi professor da USP por muitos anos. Uma pessoa também que teve uma importância, historicamente falando, no movimento negro, né? Embora não fosse um militante, mas ele era o maior intelectual brasileiro, era negro. Então isso tinha uma relevância, né? Deu aula em Stanford, o nível dele esse, se não me engano, é o segundo mais citado brasileiro no exterior, é o Paulo Freire, depois ele. E eu estava lendo justamente sobre a posição do intelectual. O intelectual, ele não pode estar associado à direita nem à esquerda. Ou pelo menos o intelectual é solo, né? Essa palavra solo, porque você tem a figura do que o Gramsci chama de intelectual orgânico, que ele já tem uma vinculação diferente. Então, essa sempre foi a minha pretensão, a de ser o intelectual, a de ser alguém equidistante entre direita e esquerda. Então, eu não acho ruim, eu acho que essas relações sejam ruins, não. Eu acho que elas ajudam a equilibrar o meu histórico para que eu possa me posicionar de uma maneira igualmente mordaz entre um e outro. Como eu te disse, a atividade político-partidária, ela se tornou aversiva para mim. Eu entendo que ela deve existir
e outras pessoas devem fazer, mas eu não tenho zero interesse nisso. Mas eu tenho o interesse de pensar em mim mesmo e exercitar a minha função enquanto intelectual, alguém que critica a realidade e que deve ser o mais imparcial possível. Não existe imparcialidade, né? Não existe neutralidade total, isso não existe, mas esse exercício deve ser feito pelo intelectual, sempre. Ele tem que ser crítico, ele tem que bater nos dois. Então eu tenho muitos vídeos no canal Luciano Lacerda em que eu vou discutir algum aspecto mais contundente da realidade. Eu faço questão de bater na direita e de bater na esquerda num grau similar, para justamente eu fazer um movimento não só externo da minha imagem, mas um movimento interno dentro de mim. Olhar para aquele objeto do ponto de vista de todas as forças políticas e de me afastar enquanto indivíduo, porque é como eu me enxergo predominantemente como um intelectual. Essa é a posição que eu quero ocupar no mundo. É a condição em que eu acho que eu fico mais confortável, que eu acho mais compatível com a minha visão, né? Então essas coisas, essas associações, às vezes eu sei assim, eu tenho feedback das pessoas dos comentários. Então eu tenho muitos vídeos, por exemplo, que os comentários são assim, embaixo: agora faz o L, seu comunista. Aí o outro fala assim: você é um bolsominion, papapá. Eu acho muito bom que haja vídeos assim. Isso significa que as pessoas tá afetando as pessoas de todos os campos, né? Isso é muito comum. Então existe uma circulação de ideias que são muito perniciosas, que são muito vinculadas ao discurso dos políticos. Então o político fala qualquer besteira, as pessoas que são seguidores dele começam a repetir, né? Eu acho esse um movimento profundamente nefasto. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Para alguns autores, principalmente que observam, né, o desenvolvimento histórico da comunidade do autismo no Brasil, eles veem que existem alguns temas sensíveis que geram mobilizações ou conflitos em diferentes movimentos, né? Se a gente voltar à política do autismo de 2012, né, conhecida como Liber Inspiana, ali teve algumas disputas de forças, né, de perspectivas diferentes sobre o autismo, que tinham a ver com relação ao papel que as intervenções poderiam ter ou não em relação ao autismo, papel da educação especial, que a gente sabe que foi um dos pontos de maior debate acirrado. E eu tenho a impressão que na comunidade do autismo existem muitos conflitos que dizem respeito ao significado de certas expressões. Então as pessoas parecem que elas estão sempre entrando em conflitos porque elas teoricamente não, pelo menos em tese estão falando sobre a mesma coisa, mas quando você vai observar, elas estão usando a mesma palavra para algo que tem significados diferentes. E isso me parece que ocorre também com a expressão educação inclusiva. É isso mesmo ou você acha que o conflito relacionado a essa questão é diferente? É assim, quando você olha alguns estudos que vão olhar especificamente para essa terminologia e para as diferentes perspectivas internas, isso começando com uma pesquisa de 94, pelo menos a mais famosa, né? 94, de Fuchs, depois teve uma versão brasileira da NCA Mendes, e em 2006, você tem, em geral, uma divisão que é assim. Nós temos dois grupos diferentes, um grupo chamado inclusão total e um outro grupo chamado educação inclusiva. Então, às vezes, a pessoa está usando a palavra inclusão, ela usa no sentido de vinculação à inclusão total. Que quer dizer o seguinte, sendo bem raso aqui, obviamente, né? Quer dizer que, desse ponto de vista, o debate sobre a escolarização de pessoas com deficiência é sobre onde. Então, todos devem estudar na sala comum.
Essa é a grande questão. E se a gente estudar na sala comum, e se a gente tiver um atitudinal adequado, então essa educação vai funcionar. Porque ela parte do atitudinal, ela parte dessa ideia de que não existe um aluno de educação especial. Ele é um aluno, como todos os alunos. E como todos os alunos são diferentes. Então eu crio a minha aula baseado na diferença. E se minha aula atende a critérios de diferença, então todos vão aprender, independentemente da deficiência. E eu eu preciso eliminar no futuro a existência até das expressões educação especial e inclusão. Porque a inclusão, num certo momento, você não tem uma coisa diferente do que é a própria educação, que eu chamo de inclusão, né? É a própria educação. Então isso é inclusão total. E aí daí derivam muitas ideias em relação a essa forma de você colocar o indivíduo na sala comum. Um outro grupo, um outro pensamento, uma outra escola, é a escola da educação inclusiva. Quando a gente, às vezes, é mais iniciante, num texto, a gente usa inclusão e educação inclusiva como sinônimos, intercambiáveis. E, a rigor, se eu estou olhando para essa diversidade, eles são opostos, não são sinônimos, como são opostos. Então, a educação inclusiva, ela é um movimento que diz o seguinte, que a grande questão não é onde escolarizar, a grande questão é como escolarizar. Então, se a grande questão é como, a grande questão é instrucional, tem um texto, tem um título bem parecido como esse, que é mais ou menos assim, a questão não é onde, a questão é como, a questão é a instrução. É do Horn, que é um professor lá do Oregon. E aí diz o seguinte, eu tenho um indivíduo com deficiência que eu quero escolarizar, e aí esse indivíduo ele é profundamente diferente um do outro, são indivíduos com necessidades muito distintas, e a partir desse indivíduo, eu não simplesmente vou dizer que ele é diferente, eu reconheço a sua individualidade e eu avalio a sua individualidade através de processos de avaliação, os mais variados possíveis. E a partir dessa individualidade, eu escrevo um plano educacional individualizado. Então, para a perspectiva da educação inclusiva, você precisa de um plano educacional individualizado. Na inclusão total, não só não precisa de um plano educacional individualizado, como ele não deve existir. Ele é anti-inclusivo. Então, do ponto de vista da educação inclusiva, eu preciso desse plano, e é esse plano que me diz, deriva dele as perguntas posteriores. Deriva dele a resposta à pergunta, onde? Aí, depois que eu o avaliei e que eu tenho um plano de estudo para ele, é que eu me pergunto, este plano, qual é o melhor lugar de implementá-lo? Aí, esse melhor lugar pode ser na sala comum, normalmente pode ser numa sala especializada e pode ser, inclusive, numa escola especializada. Então, essa pergunta é uma pergunta secundária e derivada, e não é a pergunta principal, do ponto de vista da educação inclusiva. E a outra coisa é, em que lugar que eu vou ensinar e como que eu vou ensinar isso. E aí eu vou olhar para os procedimentos. E eu vou olhar para as ajudas que eu preciso dar para o indivíduo. As ajudas podem ser muito pequenas. Por exemplo, um indivíduo pode precisar simplesmente que eu evite usar metáforas na minha explicação. Só isso. Pode ser suficiente. Pode ser que não. Pode ser que eu precise de uma adaptação de currículo. Pode ser que eu precise de um acompanhante. Pode ser que eu precise de uma sala especializada. Depende. Então existe essa expressão central para definir o que é educação inclusiva. Existe um contínuo de apoios. Esse contínuo vai de quase nada até um apoio super intensivo. Até a classe hospitalar, que é o cúmulo desse apoio, né? Quando o indivíduo está nessa condição. Então, essas diferenças principais, elas tornam aquilo que a gente está propondo, que é a melhor escolarização da pessoa com deficiência, coisas completamente distintas a partir de quem está falando. Elas não são palavras vazias, elas têm uma implicação epistemológica. Então, quando a pessoa diz assim, por exemplo, está comemorando muito a política de 2008, acha muito bom porque ela é, abre aspas, a favor das crianças, da inclusão das crianças e adolescentes, eu acho muito temerário. Eu tenho muito cuidado assim, em entender essa natureza das palavras, porque eu já disse na Câmara, por exemplo, no evento, que a política de 2008 é um crime gravíssimo de direitos humanos contra as pessoas com deficiência. Porque, na verdade, prescritivamente, o que eles fazem é dizer, por exemplo, que não pode ter nenhuma adaptação para nenhum estudante. E isso é muito grave. E aí, para eu entender se um ou outro é mais verdadeiro, uma posição é mais verdadeira,
né? Eu, Lucelmo, parto do pressuposto de que a ciência é a principal ferramenta para a gente fazer isso. Existem alguns construtos na comunidade do autismo que estão derivados desse debate, muitas vezes acalorado, de educação especial, de propostas e coisas que surgem dentro do seio cultural da comunidade mesmo, né? E tentando aqui ser mais explícito. Nos últimos 10 anos, no geral, tem se disseminado um discurso de clínica escola. Que ponto isso se relaciona ou não se relaciona com esse debate de educação inclusiva? No passado, na década de 70, né, você tinha estou pensando em termos de países desenvolvidos, né? Você tinha dois modelos, dois sistemas educacionais. Um sistema que era um sistema regular e um sistema especial. Na década de 80, principalmente a partir de 73, com a crise do petróleo, com a redução das divisas, o primeiro momento do rompimento do padrão ouro, né? Você tinha uma tentativa de economia de dinheiro público muito grande, porque as divisas ficaram muito afetadas pelo preço do petróleo, por conta da OPEP. E aí, uma das iniciativas que foram feitas vamos tentar colocar as crianças nas salas comuns, porque a gente vai economizar um dinheirão, se a gente não precisar pagar escolas especializadas. E os primeiros dados que houve nesse sentido foram muito positivos, né? As crianças aprenderam muito, era muito bom. E aí, na década de 80, você vai ver um monte de estudo, assim, contra a exclusão, contra a segregação. Essa conversa de segregação é um monte de estudo da década de 80 que criou base para isso. E uma parte desses estudos acabou sendo traduzido para o português e acabou gerando uma geração aqui que passou a reproduzir esse discurso. Acontece que os países desenvolvidos, na década de 90, eles começaram alguns deles a ter um processo mais maduro e aí chegar, não nos mais leves, que são os primeiros a serem transferidos, mas os mais severos, os mais moderados a severos. Aí a realidade das pesquisas mudou completamente. Porque aí você começou a ter, por exemplo, muitos casos em que você punha na escola comum e aí na hora que você media os resultados, você não media benefício, você media prejuízo. Você media o indivíduo com casos severos tendo prejuízos, graves prejuízos, de variada natureza. Então, essa literatura começou a ficar mais complicada. Então, se você olha a década de 90, a literatura é muito mais complicada e a literatura começa a descrever esses casos de prejuízo também. E aí começa a surgir outras possibilidades de reorganização da escola. Então, começou a surgir a ideia e se desenvolveu um modelo, isso é um modelo no mundo inteiro, em que houve um sistema só, passou a haver um sistema só de educação. E esse único sistema, ele é inclusivo. E esse sistema, que é inclusivo, ele inclui escola especializada e sala especializada dentro da escola comum. Então, o indivíduo entra numa escola comum e você faz um plano educacional e aí você analisa qual é a melhor posição para ele, onde ele tem mais benefício. E a família decide. A gente pode dizer assim, olha, esse indivíduo se beneficia mais nesse momento da escola especializada, mas a gente vai trabalhar para que ele vá para a sala especializada, que ele vá para a sala comum. Então existe uma série de diretrizes para garantir isso, né? A primeira experiência mesmo de escola especializada para autismo foi em 74, que é do Robert Kogel, lá em Sacramento. Não, em Santa Bárbara, na Califórnia. E no primeiro e segundo ano, 40% das crianças diagnosticadas com autismo já puderam, por exemplo, ir para a escola comum. Então, o dado de transição, realmente ele existe, ele é forte. Mas, então o indivíduo poderia migrar, ele deveria migrar, porque ele está dentro do mesmo sistema, né? E esse sistema é inclusivo. Esse é o sistema do mundo inteiro. Você não vai encontrar nenhum país no planeta Terra que não tenha escolas especializadas e salas especializadas. Não existe. Pelo menos países desenvolvidos, né? Países da OCDE, por exemplo, não existe, né? Você pode pegar tanto países pobres como Cuba, que tem uma excelente educação, quanto países ricos, como Estados Unidos ou Finlândia, ou qualquer outro país desenvolvido, né? Não existe exceção neste caso. Bom, acontece que essa realidade é muito clara, de que muitas vezes indivíduos precisam de educação especial. Só que uma parte da comunidade, ela acaba fazendo um discurso que é um discurso que eu acho que tem sentido com a sua experiência de que precisa de escola especializada, mas ela não balanceia, não equilibra, não considera esse sistema inclusivo. Então, esse discurso da clínica escola, eu entendo o lugar onde ele vem e eu acho que ele tem um sentido, tá? Que é o sentido de, meu filho precisa de uma escola especializada e ela está sendo negada.
E aí, essa solução é a primeira pensada, porque ela não está alinhada com as evidências científicas, com a experiência de outros países. Então, eu acho que tem muito a ver com escola especializada e a maneira que as pessoas têm no Brasil discutido isso completamente equivocadamente e fechado essas escolas. A segunda fonte desse discurso é que profissionais clínicos deveriam estar na escola. Eu, Lucelmo, não conheço... Eu só fui aos Estados Unidos fora do Brasil e eu não conheço todos os países da literatura, mas eu converso com muitas pessoas de outros países e leio muitas coisas. Eu desconheço um país que não tem fono, psicólogo e TO na escola, como o Brasil. E que faz o discurso que isso é clínico, isso aí não pode estar na escola, esse discurso acadêmico profundamente pseudocientífico, que é um discurso que não deve nada em termos de pseudociência para o discurso antivacina, para o discurso, o discurso da cloroquina, esses discursos todos. É o mesmo papo furado que não encontra guarida em lugar nenhum do planeta Terra e nem literatura séria nenhuma, literatura nenhuma que tenha qualquer tipo de dados nessa literatura. Então, esses profissionais, todas as clínicas todas as escolas precisariam ser escolas barra clínicas. Precisa, no sentido que está se dando no Brasil, né? No sentido de ter esses profissionais presentes. Porque o lugar que essas famílias estão cobrando clínica escola é o lugar de famílias que vão à escola e que não têm as condições financeiras e logísticas de fazer o outro contraturno virar mentorista, de ir para todo tipo de lugar para ter acesso a apoio clínico. Então você vai segunda, você vai na fono, vai de um lado, a teóloga não sei da onde da cidade, aí no dia você vai na psicóloga não sei aonde, você vai na física não sei aonde, quando você consegue marcar com alguém. Então, elas estão respondendo a essa demanda, que é uma demanda verdadeira. Quando na universidade se faz um discurso contra a presença desses profissionais na escola, o que esses professores, né, esses acadêmicos, eles dizem? Não, isso aí é modelo médico. Isso aí não pode que é modelo médico. Isso é de uma pobreza intelectual, científica, aviltante. Ela parece ser um tipo de correlação infantil. Esse aí não é, eles não trabalham em clínica? Trabalham. Então, clínica não era coisa de médico? Então é modelo médico. Você não tem não tem 5 segundos de reflexão sobre o que é modelo médico, o que significa e quais são as implicações práticas, pragmáticas disso. Porque a implicação pragmática é a seguinte: você diz assim, bom, nós não oferecemos esse apoio aqui, fono, psicóloga, TO, físio e tal. Então, mãe, você tem que fazer isso na saúde, porque isso aí é modelo médico, coisa de saúde, você tem que ir lá na saúde. Aí essa mãe tem que chegar, ô patrão, é o seguinte, agora eu não venho mais no período da tarde que meu filho tá fazendo os tratamentos. Se ela conseguir, o que é altamente improvável, ela chega pro patrão e fala, patrão, agora eu não trabalho mais à tarde, hein? Segura as pontas aí, hein? Ou então, eu trabalho de manhã, tá? Então, eu tô falando a mãe porque na maior parte das vezes é a mãe, né? Mas pode eventualmente ser o pai em alguns casos. Mas as mulheres já têm uma posição no mercado de trabalho que já é uma posição problemática. Elas recebem menos, têm menos oportunidades de trabalho, principalmente após ter tido filho, né? Uma espécie de pausa forçada que leva a um reposicionamento piorado das mulheres. Aí você diz para ela que ela tem que dizer pro patrão que ela não vai mais no período. Se ela falar isso, é muito difícil, porque as pessoas já conhecem a vida, né? Esses acadêmicos parecem que não conhecem a vida, né? Mas as pessoas conhecem, elas sabem que se elas fizerem isso, elas vão ser mandadas embora. Então elas não vão. Então as crianças são privadas do seu acompanhamento porque o acadêmico acha que isso chama modelo médico. Então isso revolta profundamente o senso dele, que não tem dado nenhum de que uma coisa é melhor do que a outra, entende? É só ele dizendo ali no auge da sua moral. E aí essas crianças ficam sem apoio. Ou, se essa mãe não trabalhar, e se ela conseguir no serviço público, ela vai virar mãe turista, né, no contraturno. Mas, quanto mais a mãe precisar trabalhar, e quanto mais pobre for a família, maior é o prejuízo, porque maior é a probabilidade dela ter que trabalhar e dele não conseguir. E se o caso dele, se ele conseguir se virar diante daquelas necessidades, diante daqueles prejuízos, menos mal. Mas se ele tiver um impedimento maior e não conseguir se virar, tanto pior. Ou seja, quanto mais pobre, mais ele se ferra
por essa epifania acadêmica anticientífica, e quanto mais severo for o caso, mais o indivíduo se ferra. Quer dizer, quanto mais vulnerável, mais ele é prejudicado por esse tipo de iluminação tacanha de gente que despreza a ciência, que não olha para os dados científicos, entendeu? Então é uma situação muito grave que eu acho que a gente vive, que está relacionado a falta, a ausência desse compromisso de olhar para os dados científicos para tomar decisão com base nisso. Um dos pontos que você mais enfatiza em entrevistas sobre o livro que você lançou, né, o Crítica à Pseudociência e Educação Especial, é que o uso das práticas baseadas em evidências na educação não se trata de um debate entre esquerda e direita. Você até citou Estados Unidos, Cuba, etc. E também a gente sabe, porque nós conversamos aqui, que a política de educação especial de 2020, o debate, né, sobre esse tema, acabou ficando muito associado ao governo Bolsonaro por causa da discussão do STF, enfim, né, tudo que desmembrou, que começou, de certa forma, na comunidade do autismo e se espalhou nas discussões sobre deficiência de uma forma geral. Como é que você encara essa conjuntura a partir de agora com o governo Lula e os debates que estão sendo feitos a partir de então? Muito mal, eu encaro muito mal. Eu acho o seguinte, veja como eu encaro isso. Vou contar um bastidor aqui, né? Tinha uma política que tinha sido produzida lá no Temer, e essa política estava bem construída, já bem delineada, e o Conselho Nacional de Educação foi acionado para escrever uma diretriz com relação a essa política. Depois outras pessoas assumiram no Ministério da Educação, e aí eles deram seguimento a esse debate, né? Principalmente porque aí o Conselho já estava ali também cobrando, porque ele já estava se movimentando. Eu comecei a participar desse grupo do Conselho, a gente terminou de escrever as diretrizes, e aí, num certo momento, mudou o ministro da Educação. E aí o ministro atribuiu a uma outra pessoa que não fazia a menor ideia do que era educação especial. A menor ideia, nunca tinha ouvido falar no assunto. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, então eu sei. Só uma coisa, Lucelmo, o governo Bolsonaro teve vários ministros. De quem você está falando, do Weintraub? Não, o posterior ao Weintraub. Era o Milton. Milton Pereira, isso. Quando o Milton Pereira assumiu, ele pegou uma pessoa lá, que eu não vou falar o nome, e disse assim, faz a política. E essa pessoa não fazia a menor ideia do que era, mas não sei exatamente por que motivo, ela quis colocar a marca dela, e ela pegou o documento e reescreveu tudinho à luz do que ela achava. E aí ela publicou daquele jeito, do jeito que ela achava. E aí quando o Conselho Nacional de Educação viu esse texto, disse assim, não, a gente não vai publicar as diretrizes para esse texto, porque não foi para esse texto que a gente escreveu. A gente vai se afastar dessa discussão. Então o Conselho se afastou e não publicou mais nada. E aí aconteceu uma série de coisas ali naquele ínterim, né? Logo em seguida, começou a bater muito na política, e no dia do lançamento da política eu estava em Brasília, eu estava no lançamento da política, né? Teve o lançamento, né? Mas a gente não viu a política no lançamento, né? Eles só apresentaram, falaram o que eles quiseram, mas não mostrou o texto, né? E aí depois do lançamento teve uma reunião com o ministro, logo depois eu tive lá a reunião com o ministro. E aí eu falei, olha, eu acho que é uma coisa difícil, vocês estão encarando, tá, né? Porque precisamos pensar. E eu me lembro de uma coisa que foi muito sintomática. Eu falei, não, porque isso está muito distante, né, da perspectiva da Mantuan, né? A professora Mantuan é a professora da Unicamp, é uma professora historicamente muito importante no debate de educação especial, né? E todos os documentos sobre educação especial no Brasil, acho que não tem nenhuma exceção, todos foram ela que escreveu. É muito similar ao trabalho dela, aos livros dela e tal. São os livros mais vendidos, pedidos no concurso. E aí eu falei isso na reunião, e aí as pessoas da educação especial do governo falaram, quem? Eu falei, Mantuan. Como é o nome dela? De onde ela é? Eles nunca tinham ouvido falar. Ou seja, como a gente estava conversando sobre... Já conversamos muitas vezes sobre neurodiversidade. Imagina uma pessoa que diz que estuda esse tema e nunca ouviu falar dela. Então a pessoa não estuda esse tema, ela não sabe desse tema, né? Então, óbvio que eu tenho inúmeras discordâncias da Mantuan, né? Mas, na verdade, ela é uma figura histórica de pró. Se você quer discutir inclusão no Brasil, não tem como você não ter lido tudo da Mantuan. Então eu vi que eles não eram da área, ninguém entendia do assunto, então isso foi muito preocupante, né? E aí, um pouco depois, começou a haver um monte de crítica em relação à política, e eles me chamaram, eu acordei com o ministro me ligando, meu celular,
várias vezes, aí me chamou lá eu ainda, graças a Deus ainda que eu paguei minha passagem, porque senão ainda tava enrolado lá com essas coisas deles. Que tá cheio de denúncia lá. Aí eu fui pra lá, e aí eles me consultaram e eu falei, ó, o problema da política é esse, aqui. Eu falei uma opção de coisas do texto. E eu entendo que essas coisas não estão no texto, e se eu fosse vocês, eu retirava o texto, faria novamente e publicaria de novo. Naquela ocasião, o Marcos Mion, eu falei com ele, que ele foi lá uns dias depois, e ele disse a mesma coisa. Ele disse, se fosse vocês, eu retirava, colocava de novo. Ele até falou, ele foi depois de mim, né? Ouça o que o Lucelmo falou aqui, essa direção é a direção que faz sentido para a comunidade, para nós que estamos fazendo esse debate e tal. E aí o debate foi o seguinte, eu fiz a reunião lá, estava todo mundo lá do Ministério, e aí a discussão que eles estavam fazendo, da pessoa que tinha escrito, não, o meu texto já contempla tudo isso que você está falando. Eu falei, no meu entendimento não contempla, mas vocês discutem, é claro, vocês que decidem, né? E aí eles fizeram a discussão à tarde e discutiram que não, que contemplava tudo. Por quê? Era só para não dizer que uma pessoa escreveu errado. Então, essa é uma característica muito tenebrosa desses lugares, desses debates, que o tema não interessa, entende? O que importa é a política entre as pessoas, quem que vai estar em cima, quem vai estar embaixo. E é um negócio, assim, que é muito cansativo, enfim. Mas, o que eu quero dizer é, daí a política foi suspensa, foi depois retirada, né, revogada, e o governo Bolsonaro nunca mais falou nada. Por quê? Porque nunca foi pauta deles, eles nunca tiveram nem aí com essa pauta, essa não era a pauta deles. A pauta deles é homeschooling, a pauta deles é, sei lá, outras coisas, várias outras coisas, mas a discussão sobre livro, de Paulo Freire, mas nunca foi a discussão de educação especial. E aí ficou marcado como uma coisa, como se eles tivessem qualquer coisa a ver com isso, e, por outro lado, também não era uma pauta importante para eles, tanto que eles não fizeram mais nada após o governo. Após esse acontecimento do governo. Então, eu duvido que essa pauta vai voltar num governo federal tão cedo. Eu acredito que essa pauta vai se transformar, só existe uma força política capaz de transformar essa pauta, que são os pais e as mães organizados, porque eles estão vivendo na vida real, se ferrando. E isso acontece sobretudo no município. Então, eu acho que os pais organizados vão fazer políticas municipais que sejam significativas em alguns contextos, quando eles conseguirem se organizar e se unirem. E aí, à medida que essas experiências municipais se somarem, é só então que a universidade vai reconhecer e vai acompanhar, e só então que a federação vai reconhecer e vai acompanhar. Eu acho que esse assunto ficou atrasado aí talvez por 10 anos, alguma coisa assim, por conta desses movimentos erráticos. Então, nesse momento, não há diálogo dentro do Ministério da Educação? Zero. Eu tive uma série de reuniões lá, porque o Conselho Nacional de Educação, como eu disse, ele está produzindo um documento de referência, né? Para a educação especial em autistas. Nós estamos quase terminando, eu acho que dia 23 agora a gente termina, talvez. Ou se não, está muito, muito perto para a gente publicar. Mas, assim que começou o governo, havia uma expectativa, a gente não sabia direito que era o quê. A Eniceia Mendes, que é uma autora, que é professora da UFSCar, que tem algumas convergências com o que a gente está discutindo, principalmente uma convergência com a ideia do plano educacional individualizado, porque ela foi orientadora do mestrado e doutorado da Gabriela Tanus Valadão, que pesquisou sobre PEI no mundo, né? Então ela tem uns trabalhos legais sobre a área. Ela assumiu uma coordenação. Eu, particularmente, vi de uma maneira muito positiva. Ela tem um monte de divergência, mas muitas convergências também. Ela tem uma convergência, outra importante, que é a de que o atendimento educacional individualizado não é igual a atendimento de contraturno. Ele é principalmente na sala de aula, organizando, pensando o que vai acontecer em sala de aula. Então, várias ideias boas. Só que aí você vai vendo a política interna, né? Ela está numa posição de coordenação e tem outras pessoas que estão acima dela, então ela acabou sendo meio anulada. Nem sei se ela está lá ainda, mas ela acabou sendo anulada. As outras pessoas são pessoas que pensam exatamente o oposto. Tinha uma diretora que estava acima dela que pediu exoneração, que era a Rosângela, esqueci o sobrenome dela, Rosângela não sei o quê. Pediu exoneração, disse que o governo era anti-inclusão, pediu, e aí entrou uma outra pessoa no lugar dela que pensa a mesma coisa que ela, que é o professor Décio. Então a gente teve lá
algumas reuniões do Conselho Nacional, de alguns grupos assim, para sondar. Então, por exemplo, teve uma reunião no próprio Conselho, que foi com o professor Décio, que é o diretor, e teve uma outra lá no Ministério, que foi com o Marco, que é o professor de formação. Vou te dar um exemplo. Os dois se posicionaram muito radicalmente contra o plano educacional individualizado. Não pode ter PEI para os estudantes. Então isso já demonstra que eles têm um compromisso total, completo e restrito com a inclusão total, né? Se posicionaram muito enfaticamente pela política de 2008. A política de 2008, portanto, eles consideram que é a que está valendo e é a que eles vão investir tudo. Existia uma série de cursos que estavam financiados pelo MEC, né? Que tinha relação com construção de uma certa expertise, alguma prática relacionada a alguma deficiência. Eles cancelaram todos os editais. O próprio coordenador falou para nós lá, né, o Marco. Para eles agora só de formação geral, generalizada. Então, se você falar de inclusão, falar que educação... Aí tudo bem, mas você não pode falar de nenhuma deficiência, por exemplo. Nenhuma. Então, todas as perspectivas da inclusão total, que a perspectiva é, se eu tiver um coração bom, todo mundo aprende, passaram a valer. Eu não acho que vai ter nenhum movimento nesse governo, e eu acho que qualquer outro governo também estaria mais ou menos na mesma posição. Acho que é um assunto que vai demorar muito para ser discutido em nível nacional. E agora, partindo para uma questão mais pessoal, talvez, você acha que o seu diagnóstico de autismo alterou o seu discurso ou algum posicionamento seu em relação ao debate do autismo na comunidade? Não alterou. Talvez tenha alterado a percepção que as pessoas, eventualmente, alguém tem de mim. Mas isso é uma coisa interessante, né? Quando eu decidi fazer a avaliação diagnóstica, eu procurei uma médica com uma expertise grande em autismo em adultos, que é a doutora Raquel Del Monte, fiz o processo inteiro. Então, a gente conversou bastante, porque eu já a conhecia também. Inclusive, uma das coisas que eu tinha dito a ela é que a minha intenção não era divulgar, eu não ia fazer isso. Por quê? Por vários motivos. Porque parece uma coisa apelativa, para me posicionar melhor nas redes sociais, uma coisa assim, sabe? Porque havia um risco real das pessoas dizerem assim, e de fato eu já vi isso, né? As pessoas já disseram isso. Nossa, eu tenho um filho com autismo e eu estava preocupado, mas agora vendo que você agora eu não estou mais preocupado, agora eu sei que aonde ele pode chegar. E não tem nada a ver a coisa com a outra, porque o espectro é muito amplo e tal. Então, por esses e por outros motivos, eu não iria falar. Porque eu não falo quase nada de vida pessoal, assim, a minha forma de abordar é diferente. Só que aí eu fiz um exercício de futurologia. Porque, eventualmente, as pessoas me perguntam se eu tenho diagnóstico. Já me perguntavam antes. E eu entendia que era só por conta do Benício. Depois as pessoas, né, tem outros papos, as pessoas acham que pode eventualmente achar que tem um pouco mais de relação e já perceber que tem coisas diferentes e tal. E aí eu não iria mentir, é claro que se alguém me perguntasse eu não iria mentir. Mas se eu falasse, e se demorasse, eu falasse em algum momento no futuro, iria parecer que eu escondi o diagnóstico porque eu teria qualquer tipo de problema com isso, qualquer tipo de vergonha, sei lá. Então, eu preferi falar e não ficar aguardando esse momento. Só que eu preferi falar de uma maneira muito en passant. Eu não fiz um vídeo dizendo, olha, eu sou, tá aqui o diagnóstico. Não, eu em algum momento, no meio de alguma coisa, se alguém me perguntar ou se fizer sentido na minha fala, eu falo. Porque eu não acredito mesmo, sempre acreditei e continuo acreditando, que isso não faz diferença do ponto de vista de eu dizer as coisas que eu digo. Porque eu não estou dizendo coisas baseadas... eu não estou contando a minha experiência. Eu estou falando coisas baseadas nas evidências científicas. Então, se eu tenho um diagnóstico ou não tenho, isso é absolutamente irrelevante para essa finalidade. Por exemplo, se eu fui diagnosticado com 37 anos, mais ou menos isso quer dizer que eu sempre tive, né? Que eu sempre fui uma pessoa com autismo. Agora, quando o meu filho foi diagnosticado, eu não sabia nada sobre o assunto. Então, como é que eu posso dizer que eu sei porque tenho? Você não sabia nada, eu era completo ignorante no assunto, nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar nada, eu achava que era Rain Man. Entende? Isso parece, muitas vezes, que serve como um qualificador. Eu ponho isso aqui, autista, e aí logo eu sei tudo sobre o assunto. E isso é muito perigoso, porque eventualmente as pessoas falam coisas muito erradas para as famílias, né? Então eu sempre fiz questão de me manter
como um indivíduo que está falando sobre as evidências. A minha experiência, exceto em um contexto muito mais político, como esse que eu estou fazendo com você aqui, e com uma pessoa que eu respeito, que eu sei do que pensa, como você, é que eu vou falar de mim, porque, em geral, nunca fui para lugar nenhum dar uma palestra falando da minha experiência, porque não é essa posição que eu quero ocupar. Eu acho que eu não tenho nenhum problema em alguém falar isso, mas isso não me interessa, né? Falar dessa minha... Tentar legitimar o que eu sei com isso. O que eu sei é porque eu estou estudando, né? E não sei um monte de coisa. Então, eu não acho que tenha mudado, porque eu mantive essa consistência, né, do que eu estou falando, sempre baseado em alguma coisa, que eu estou apresentando algum dado. Mas pode ser que, eventualmente, as pessoas tenham reinterpretado a minha posição. E talvez isso tenha acontecido um pouco mais, não sei. Desculpado mais alguma veemência que eu tenho em alguma situação, né? Porque pode ter um pouco mais de, digamos, de tolerância com certa rigidez. Esse é um assunto muito interessante e até muito denso, porque dentro da comunidade do autismo a gente tem esses grupos, né? Autistas, profissionais, familiares. A gente, pelo menos muitos anos atrás, pensava quase como categorias homogêneas. A gente sabe que existem pessoas que realmente exercem apenas papéis nesse sentido. Mas de anos para cá a gente tem observado que essas categorias, na verdade, na vida real se cruzam muito. É o profissional que é familiar, é o profissional que depois se descobre autista, é a pessoa que é apenas autista e depois se torna familiar ou se torna profissional. E isso faz com que, aí, partindo um pouco mais aqui da minha observação, e eu faço isso poucas vezes aqui no Spectros, eu percebo que existe muitas vezes um possível enquadramento, né, de que se a pessoa é autista, logo ela está autorizada ou, de certa forma, até mais incentivada a falar sobre as suas percepções pessoais sobre o autismo. E isso pode ocorrer tanto em eventos, a forma como as pessoas são convidadas para participar de eventos, mas também em entrevistas e produções jornalísticas sobre autismo, porque aí a gente parte do pressuposto de que são profissionais externos à comunidade do autismo, que não sabem com profundidade todas as coisas que acontecem e podem ter uma visão padrão do que a fonte, né, o entrevistado, que seja autista ou que seja só profissional e familiar. E eu queria saber de você se você acha que na sua trajetória, depois que você foi revelado autista, aconteceu isso com mais frequência, assim, de alguém querer extrair a sua experiência, seja da comunidade do autismo ou como jornalistas? Aqui no meu trabalho, eventualmente eu faço algum release, por exemplo, sobre o livro que foi para os órgãos de imprensa. E aí, por exemplo, tinha lá, na minha apresentação, estava Lucelmo, autista. Eu falei, tira isso aqui, porque eu não quero ser apresentado assim. E aí eu já me posicionei de uma maneira mais simples, mas eram pessoas que não me conheciam direito, né? Então eu tinha um pouco contato com o que eu fazia. Mas como eu já tinha uma relação com a comunidade muito estabelecida, durante muito tempo, com a imagem muito estabelecida, isso no meu caso aconteceu pouco. Aconteceu mais assim, com jornalistas, por exemplo, que os jornalistas de fora da comunidade, né, de órgãos de imprensa, que ou no começo da apresentação ou no final da apresentação, mais ou menos com o escopo de legitimar por que eu estou ouvindo ele ou por que esse conhecimento pode ser significativo, tenha feito perguntas ou individuais ou sobre o meu filho, assim. Eu não acho também que seja um problema, porque eu acho que isso legitima, de alguma forma, a necessidade da presença de pessoas que estão envolvidas diretamente em termos de experiência na comunidade. Então, nunca foi uma coisa que eu queira punir, mas sempre foi uma coisa que eu não quis estimular na relação comigo. Então, eu sempre dei respostas muito pontuais. Tem um filho? Sim. Sempre uma coisa assim, bem pontual, para evitar que essas coisas, que essa seja a abordagem especificamente a mim. Mais uma vez, né, não acho que as outras pessoas necessariamente precisam se comportar como eu. Isso tem a ver como eu me enxergo, eu me vejo. Aliás, tem uma coisa interessante. Você põe no Google assim, Lucelmo, né? Você vê o que as pessoas pesquisam sobre você. E entre as coisas mais pesquisadas, estava assim, filho do Lucelmo, foto. Porque não tem praticamente, tem, mas é muito, muito pouco. Eu devo ter publicado, nesses vários anos de militância,
2, 3 fotos do meu filho. Assim, muito, muito, muito pontual. Né? E as pessoas têm uma sede por isso, né? Tá entre os mais pesquisados aqui. Mas eu realmente me comporto para me esquivar desse tipo de relação, né? Eu acho que ela é uma relação que pode eventualmente ser reconfortante para alguém. Mas ela está alinhada com esse discurso, que é um discurso que ele é muito perigoso, eu acho, que não, só quem sabe do assunto é quem tem o diagnóstico. Que ele enviesa essa discussão para um grupo específico de pessoas que não representam todo o espectro, porque o espectro é mais ou menos, né? 1/3 nível 1, 1/3 nível 2, 1/3 nível 3, e aí nós estamos falando só do nível 1 e nós estamos falando de um grupo pequeno dentro do nível 1. Então, isso é muito perigoso. Então, eu acho que a gente precisa ter uma pluralidade nesse debate. Como você falou, né? Com pais, com especialistas. Então, o debate precisa ser mais amplo, né? A gente não pode deixar esse enviesamento. Então, eu faço, de alguma forma, algum papel para evitar cair nesse lugar também. Lucelmo, aqui no Espectros a gente fala bastante sobre autismo, comunidade, até porque isso está vinculado ao trabalho ou à existência das pessoas que são entrevistadas aqui. Mas fora desse âmbito do autismo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Cara, eu gosto de fazer algumas coisas. Eu gosto de ler, principalmente, biografias. Leio livros técnicos também, às vezes eles um pouco se confundem. Agora, por exemplo, eu estou lendo uma biografia do Hitler, de um historiador chamado Ian Kershaw, uma biografia muito boa. E terminando ele, eu vou ler um outro livro chamado A Guerra contra os Fracos, que eu já comecei, que é um livro sobre eugenia, e é muito importante para esse debate nosso dentro da comunidade. Então eu vou pegando essa leitura e tentando trazer certas aproximações entre as coisas que eu estudo e a leitura, né? E outros hobbies meus são assistir séries, eu assisto várias, acompanho várias, e videogame, cara. Eu assisto muito vídeo relacionado a videogame, notícia, e jogo videogame. Eu jogo menos do que assisto, do que vejo essas coisas, engraçado. Eu vejo lançamento dos jogos, eu acompanho, eu sei tudo que tá rolando na comunidade gamer, eu sei, assim, eu tô acompanhando. E aí, quando eu posso, assim, eu jogo. Eu acabo me enfastiando muito na maioria dos jogos, mas alguns eu sigo jogando, termino e tal. Então tem uma relação aqui boa com o mundo dos videogames, né? Eu também leio um pouco de quadrinhos, né? De X-Men, Homem-Aranha, não é tanto. Eu não os acho tão bons como eu lia, né, quando era criança, mas eu achava muito bom. Agora, não sei se é porque eu cresci ou porque eles talvez não estejam com a mesma qualidade, eu tenho menos apelo, mas é uma outra coisa que eu gosto de fazer também, é um hobby legal. Me conte um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda espera realizar. Cara, um sonho que eu consegui realizar, que para mim é importante demais, é escrever livro, né? Desculpa. Condensar as coisas que eu penso sobre um determinado assunto. Então, esse livro último, né? Crítica à Pseudociência na Educação Especial, ele é a condensação do que eu venho debatendo há muitos anos aqui nas redes sociais. Aí tem uma amiga, né, que é a Flávia Marçal, que ela é pesquisadora na Federal Rural da Amazônia, mãe de uma criança com autismo também. E aí ela dizia o seguinte: Lucelmo, eu fico falando para as pessoas para procurar sobre educação especial baseada em evidências, quando eles falam, ok, gostei, como é que eu posso me aprofundar? E eu falo para eles, vê o canal do YouTube do Lucelmo, eu me queimo, você tem que fazer um livro. E aí eu condensei isso, então para mim foi um sonho importante, porque as coisas que eu tenho muito apego às coisas que eu penso e defendo. E uma coisa que eu quero ainda fazer, e eu estou trabalhando para isso, é ir morar na roça, comprar uma rocinha, organizar minhas coisas, uma vida bem tranquila, reflorestar lá, e minha mulher tem me falado muito disso. Esse é um projeto para os próximos anos que a gente já está começando a organizar. Ah, interessante. Isso me lembra aquela imagem do Sebastião Salgado, que a galera repercute muito nas redes. Não, e realmente eu estou muito inspirado por ele, né? O Sebastião Salgado fez um trabalho excepcional, ele é um mineiro também, ele fez lá em Minas, né? E aquilo foi muito, eu acho que muita demonstração de que é possível fazer isso fora de uma instituição, de um projeto institucional, né? De uma coisa pessoal, um projeto pessoal. E é isso que eu quero fazer. Eu já conversei com um amigo meu que é engenheiro agrônomo para me ajudar
na organização, ele é florestal também, para me ajudar lá. Tecnicamente, a gente já sabe o lugar que a gente quer comprar, e aí a gente está só se organizando um pouco para deixar tudo no esquema para, em algum momento, a gente fazer isso. E aqui no Espectros a gente sempre finaliza os episódios, as nossas conversas, com o quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema ou uma questão e o nosso entrevistado responde algo que corresponda a isso que nós estamos propondo. Então vamos lá, Lucelmo. Uma palavra que te resume. Convicto. Último livro lido. Acho que esse que eu estou lendo, né? Que é o Hitler, do Ian Kershaw. Uma viagem marcante. Eu fui para os Estados Unidos para poder entrevistar pessoas importantes dentro da área da análise do comportamento. Fiz uma trip em 5 estados lá. Essa viagem para mim foi marcante porque eu conheci muitas pessoas que eu leio, né, que eu já tinha lido, que eram referências para mim. Então foi uma viagem muito legal para eu conhecer, inclusive, a experiência educacional deles. Um momento triste. A morte da minha mãe, retrospectivamente, não tem comparação, né? Um medo. Eu tenho muitos medos, sabe, em relação ao futuro, mas eu tenho muito medo de que na internet existe uma relação muito nefasta, né? Mas eu tenho muito medo de por qualquer motivo, eu perder o espaço de interlocução das pessoas, porque eu gosto desse diálogo, desse contato, desse espaço de fluxo de informação, essa posição que eu fui construindo aos anos. Então, perder essa posição porque eu decida ir para qualquer outro campo, ou porque, sei lá, por qualquer motivo minha vida se transforme, é uma coisa que me é um pouco preocupante. Um defeito? São muitos, né, para poder colocar, mas eu tenho... talvez em alguns contextos, né, em muitos contextos, uma rigidez para algumas relações pessoais, né, uma dificuldade nessas, porque são próprias do espectro, né, de algumas relações pessoais que eu não gostaria de ter. Gostaria de ter mais abertura para a vida pessoal, assim, para as coisas pessoais. Uma pessoa que você gostaria de conhecer, pode ser viva ou pode ser morta. Talvez o B.F. Skinner. Esse é um cara que eu gostaria de conhecer, eu gostaria de ter trocado... Ele tá morto, né? Mas eu gostaria de ter trocado uma ideia com ele. Um gênero musical? Música nordestina, de modo geral, né? Envolve vários gêneros diferentes. Mas sem dúvida, é o tipo de música que eu mais ouço, de longe. Um artista que você detesta? Nossa, são muitos, hein? Mas vamos botar aí para as pessoas, para ficar um pouco mais polêmico, né? Vamos botar aí, talvez, um Gustavo Lima, né? Representando todo um tipo de música que eu não gosto. Prato favorito? Feijoada. Uma bebida? Eu sou um cara... não faz bem para a saúde, mas se for me representar, é refrigerante. Eu quase não bebo, praticamente não bebo. Uma comida que você detesta? Comida chique, qualquer uma, odeio. É muito ruim. Frase favorita? A frase que eu encerra a maior parte das minhas falas, né? Que não há inclusão escolar verdadeira sem saber especializado. Lucelmo, muito obrigado aqui por dividir suas histórias, os bastidores e todas as questões intelectuais sobre autismo e principalmente, né, falando sobre educação. E fique à vontade, então, para poder dar a sua mensagem final, dizer o que você quiser aí, o que talvez não foi conversado, comentado. Valeu. Tiago, o papo foi muito bom, acho que abordou mais temas do que em geral. Acho que falar, às vezes, apoia a gente no próprio processo de pensamento, de reflexão sobre, então foi uma oportunidade boa para eu também pensar sobre essas coisas e a minha percepção sobre elas na minha vida. Obrigado pela conversa, foi muito bacana. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em novembro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.